Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14, um texto muito conhecido, em uma oração que Paulo faz pelos Efésios. Efésios, capítulo 3, verso 14, o tema da nossa palavra pastoral é as garantias do Evangelho. Todos encontraram? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Está conosco nessa noite, congregando aqui na sede, o setor 3. Os irmãos façam assim com as suas mãos, todos os obreiros, membros e líderes do setor 3. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Os irmãos daqui na sede ainda estão ressaqueados com o grande mover de Deus que nós tivemos esse final de semana, num congresso coordenado pelos jovens e adolescentes da igreja, aonde foi manifesta de uma forma muito especial a presença de Deus. Aleluia! Deus abençoe a todos para a glória do Senhor. Meus irmãos, quando a gente compra um objeto, determinados objetos têm garantia, outros têm garantia estendida. Você compra um carro novo, tem tantos anos de garantia. Você compra um liquidificador, tem garantia. E aí você paga uma taxa a mais, tem uma garantia estendida. Mas no Evangelho é diferente. No Evangelho, irmão, para ganhar tem que perder. Para viver tem que morrer. Então, na vida cristã, nem sempre são dadas garantias que nos satisfaçam completamente. Aliás, em nossa carreira, para seguir a Cristo, há sofrimentos. Há garantia de sofrimento, há garantia de perseguição, e a falta de garantia de sucesso, segundo o mundo. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas, não de quantidade, mas a nossa garantia está depositada na pessoa do Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Na obra salvífica, não há garantia de sucesso. Por isso, quando você for fazer algo na igreja, não fique esperando que alguém lhe agradeça. Não fique esperando que alguém bata nas tuas costas e dizer, foi ótimo, foi bom, foi maravilhoso. Porque
tudo que nós fizermos ainda é pouco em relação ao que foi pago pela nossa alma em Cristo Jesus. Se nós formos ajudar as pessoas esperando o reconhecimento, a gente não ajuda as pessoas. Tem pessoas que são ingratas de coração, ingratas na família, no serviço, são ingratas em todas as áreas. Desculpem. Então nós devemos trabalhar na obra olhando para Jesus. Ele reconhece. E ele sabe. E ele confia, porque ele é autor e consumador da nossa fé. Ele nos deu uma garantia, irmão, embora o Evangelho não nos ofereça a garantia de sucesso, porque é o seguinte: o sucesso é medido pelos números. Se você tem uma igreja grande, você é um pastor próspero. Se você tem uma igreja pequena, você não é um pastor próspero. E não é assim que funciona na dinâmica do reino de Deus. Nós temos uma garantia que Jesus mesmo deu, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na luta, na tempestade, na dificuldade, também na bonança, no bem bom, como diz o goiano, no bem bom, Ele está conosco. Ele está conosco. Quando você prega, não há garantia de conversões, de multidão, nem de aceitação por parte do incrédulo. Não haverá elogios, haverá críticas. E se nós formos fazermos as críticas em relação aos hinos, às pregações, as letras erradas dos nossos hinos que nós cantamos, as mensagens erradas que nós ouvimos, pessoas que não conhecem a Bíblia, que aceitam o desafio de serem pregadores, porque é um desafio, irmão. E depois, quando a igreja não sente a presença de Deus, quando não é manifestação, a gente começa a apelar, a gente começa a dizer que o louvor está assim, que o irmão está assado, que a igreja é fria, que o pastor é frio, que os obreiros são frios. E nós precisamos entender que Deus opera tudo em todos segundo a sua boa vontade. Então, as garantias do Evangelho não são garantias como esse mundo. Quando você entra no serviço público, aí você diz assim: você agora é do regime estatutário, não posso ser demitido. Mas pode sim. Agora eu sou seletista, estou fechado, eu tenho garantia, vou ter FGTS, vou ter 13º, vou ter um terço de férias, vou ter isso. E no Evangelho não é assim. Quantos irmãos que trabalharam na obra de Deus e quando não puderam mais trabalhar foram descartados. Descartados. Por quê? Porque nós só servíamos enquanto a gente servia. Você não serve mais, você está velho. Nós temos uma grande repulsa aos velhos no nosso país. Os velhos são maltratados. Quando a gente deveria fazer diferente. Em outras culturas, principalmente na cultura oriental, irmão, os anciãos, os mais velhos, recebem um tratamento diferenciado. Aqui não. O tratamento é um tratamento, em vez de ser diferenciado, é piorado. É piorado. Em meio a tudo isso, o apóstolo São Paulo, ele faz uma oração. Essa oração que ele faz pelos Efésios é uma oração também para nós, irmão, de forma contextualizada. Do versículo 14 a 17, ele pede fortalecimento espiritual para nós combatermos o bom combate. E o fortalecimento espiritual não está de modo algum dependendo das nossas forças próprias ou humanas. Paulo se coloca de joelho, e de joelho não parece uma posição que inspira alguém independente. De joelho é dependência. Lembro quando o pastor Elias ia orar pelo obreiro, assim,
Pode ficar de joelho, porque de joelho é melhor. De joelho mostra dependência. De joelho ninguém tropeça, de joelho ninguém cai. De joelho é melhor. Quando dizemos que não importa a posição de orar, quase sempre estamos preferindo não ficar de joelhos. É certo que é apenas um costume, porque Deus não depende da nossa posição, se estamos deitados, assentados, ajoelhados, para ouvir e responder a nossa oração. Mas de joelho, irmão, é uma posição que mostra dependência. Mas nós aprendemos na cultura latino-americana que de joelho é castigo. Os nossos antepassados, quando erravam, os pais botavam de joelho em cima de grãos de milho, grão de feijão. Tem alguém aqui que alcançou esse tempo? A senhora não alcançou não, irmã Terezinha? O pai da senhora era crente, né? Pastor Sideucino alcançou. Eu não alcancei, irmão. Mas o Bira deve ter alcançado. Alcançou, né, Bira? É o mesmo tempo da palmatória. Palmatória é bênção, né? Errava a tabuada, põe a mão. Num instante a gente lembrava. Então, irmão, nós somos fortalecidos em Cristo. O fortalecimento espiritual, ele é motivado pelas orações. Todos nós haveremos de passar luta. Todos nós haveremos de passar tempestade. Todos nós haveremos de passar dificuldade, situações adversas. Mas depende da sua vida espiritual. De que forma que você vai passar essa luta, essa dificuldade? Você pode passar murmurando, você pode passar dando glória a Deus, você pode passar pedindo misericórdia ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, uma pessoa forte gera uma família forte, que gera uma igreja forte, que mantém laços que fortalece. Quando a igreja, a Assembleia de Deus deixou de orar, nós criamos um círculo de oração, para a gente botar meia dúzia de mulheres para orar por nós. A gente elogia, a gente enaltece o círculo de oração, mas foi criado o círculo de oração, porque a igreja deixou de orar. E nós, irmão, de forma geral, pensamos que quem tem que orar é o círculo de oração. Eu não tenho ministério de oração, eu não tenho ministério de pregação, não tenho ministério disso. A gente corre da oração, a gente inventa desculpa, doença, porque a gente não tem o hábito de orar. E é ela que vai nos dar essa garantia do Evangelho, do Senhor estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nunca foi nos prometido o poder com energia, mas todas as vezes que lemos sobre o poder do Novo Testamento, está implícito a habitação do Espírito Santo em nós. No domingo, na pregação, o pastor Heine falou uma coisa muito interessante, que o que está sendo usado precisa ser habitado. O que quer dizer isso? Nós temos muitos pregadores usados, mas não são habitados pelo Espírito Santo. E a gente vê muita gente isso. A gente vê muita gente, profissionais, pregadores profissionais, pastores profissionais, cantores profissionais, que eles estão ali, irmão, não é para servir ao Senhor, não é culto, é show. Eu estou ali porque eu vou receber um cachê. E eu só vou se me mandarem adiantado. Jesus disse em Mateus 28, é-me dado a Ele, é-me dado, todo o poder é dado a Ele. Não nos diz que é nos dado todo o poder. Eu até brinco sobre o poder. Eu brinco assim, que os presbiterianos têm o dinheiro,
os batistas têm a organização, mas o poder é da Assembleia. Eu brinco, o poder não é da Assembleia, o poder é de Jesus. Na Batista, na Presbiteriana e na Assembleia. Porque, irmão, nós que temos os dons espirituais, nós que conhecemos as manifestações espirituais, nós que vivenciamos isso, nós deveríamos ser mais crentes, irmão, que esses povos, esses grupos tradicionais, esses grupos da teologia reformada. Ah, não é verdade? Gente, é enchido do Espírito Santo, hein? Pula, grita, a gente soca no ar, igual o Pelé quando fazia gol, mas aí na segunda não acontece nada. Eu fico olhando, misericórdia do Senhor. Nós queremos um avivamento. Na quinta-feira, no culto da vitória, a missionária Lindaura pregou, disse que Deus ia mandar um avivamento. No domingo, o pastor Heine pregou, disse que Deus estava mandando, que ele sentia uma chuva fininha, um avivamento no nosso ministério, irmãos. Mas avivamento é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Aquele que não orava começa a orar, aquele que não evangelizava começa a evangelizar. As pessoas não crentes começam a vir na igreja, os desviados começam a retornar para a casa do Senhor. Isso é avivamento. A gente está pensando que é pulo, que é dancinha na chuva. Então Jesus diz, é-me dado. Ele não nos diz que é nos dado poder. Mas ele diz que nós receberíamos poder em Atos e em outros. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder ali é dunamis. Dunamis é dínamo. Dínamo é dinamite. Se você tem o poder, você é um dínamo na mão de Deus. Você é uma dinamite na mão de Deus. Então Paulo faz essa oração pedindo fortalecimento espiritual. E é uma oração que a gente deve repetir, pedindo fortalecimento espiritual. Se nós, irmão, tivermos fortalecimento espiritual, como diz aqui, nós mais abundantemente poderemos fazer mais abundantemente, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Vai acontecer. Tem um hino da dupla Canção e Louvor. Não sei se vocês ouvem, né? Daniel é pernambucano, deve gostar lá dos pernambucanos, Canção e Louvor. E eu brinco, né? Eu até brinquei com o irmão que disse, pastor, estou namorando. Eu falei, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. E não é analogia ao casamento, é analogia ao mover de Deus na igreja. Então Paulo pede, ora pelos Efésios, para que a igreja de Éfeso, uma igreja que lá no Apocalipse, Jesus diz para João na revelação que ela tinha perdido o primeiro amor. Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. E aí quem perdeu o primeiro amor precisa de oração para ser renovado, para voltar ao que era antes, aquela alegria de estar nos cultos. Meu irmão, novo convertido é uma bênção, né? Novo convertido é uma bênção. Em segundo lugar, Paulo ora para entendimento espiritual. Entendimento, no versículo 18 e 19. Entendimento vai nos fazer compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que esse é todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você ora, irmão, por entendimento espiritual? Você lê, você vê,
Eu tenho uma oração que eu faço, e vocês já ouviram eu orar: Senhor, me dá visão de reino de Deus. Porque sabe qual é o maior impedimento para uma igreja não crescer, irmão? Você sabe qual é o maior impedimento? O pastor da igreja. O pastor da igreja é o maior impedimento para a igreja não crescer. Por quê? Porque Deus dá visão para ele, dá revelação. Irmão, você já viu na congregação Deus falar com os membros da congregação antes de falar com o líder? Deus falava com Moisés, Deus falava com Josué, Deus falava com os líderes, irmão. Deus nunca falou com o povo. Deus fala com os líderes do povo. Mas a gente acha, na nova dispensação, que Deus fala com os liderados. Irmão, a dinâmica é a mesma. Deus fala com o líder. Pastor Laerte, igual uma irmã, mandou aqui no zap, depois ela apagou, dizendo o que eu tinha que fazer na igreja. Tem que trocar fulano do departamento, ciclano do outro departamento, né? É como se fosse um jogo de xadrez. Ó, pastor, você faz isso, faz aquilo. E ela colocou no final: eu tenho certeza que Deus está me dando visão de Deus para te orientar. Igual Deus para Miriam e para Arão. Então, quando alguém diz assim: pastor Laerte, Deus mandou falar isso e isso, eu ouço. É melhor ouvir do que ser surdo, né? Mas eu jogo aqui dentro das quatro paredes aqui da Bíblia, dentro das Escrituras. Deus não pode falar com outra pessoa? Pode. Mas o princípio geral da Escritura é que Deus fala com o líder. Preste atenção, leia a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Fala com o líder. E é por isso que a minha oração: Senhor, me dá discernimento espiritual, me dá visão de reino de Deus. Porque por falta de visão, muitas igrejas fecharam. Por falta de visão, muitos fracassaram na fé. Então, quando nós estamos em Cristo, irmão, Cristo nos dá esse entendimento espiritual. Paulo ora aqui para que a igreja de Éfeso tenha entendimento espiritual. Eu pergunto a vocês: adiantou? Não. Paulo está escrevendo essa epístola aqui no ano 64, 66. No ano 96, a igreja tinha perdido o primeiro amor. 2 séculos depois, eram tudo muçulmano. Mas por quê? Porque não observaram a oração de Paulo, porque não firmaram na fé, não foram fiéis até o fim. Por isso o texto diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora eu quero dizer algo: ninguém ganha, irmão, entendimento completo espiritual numa reunião de oração, ouvindo uma mensagem. A mensagem vai te fortalecer, a mensagem vai fazer um somatório. Entendimento espiritual, ele é progressivo na vida do crente. Por isso Paulo diz que se coloca de joelho para orar pelos crentes a respeito desse assunto. Nós devemos orar para que os crentes tenham entendimento espiritual. E eu quero repetir aqui o que a irmã Zuzu dizia: quem sabe come, quem não sabe não come. Quem não sabe não come. E quem não sabe come e acha bom. Agora, quem sabe não come. O que é isso, pastor? Quando você tem entendimento espiritual, você não concorda com determinadas coisas que acontecem. Você vai como os crentes de Berel, você vai lá na Bíblia. O que está escrito aqui? O que está escrito? Bom, está escrito assim, assim, assim. Então está certo. Vamos conferir.
Nosso maior pregador no Brasil, infelizmente é da igreja presbiteriana, ele diz que aonde ele vai pregar, que a igreja fecha a Bíblia e diz aquela igreja é ruim de Bíblia. É verdade. As pessoas não leem a Bíblia, não conhecem. E é isso, irmão, que os nossos pregadores fazem. Eles leem o texto, fecham a Bíblia. Se eles tivessem um sermão para nortear, que eu falo que o sermão é o quê? Ordenação de ideias. Lá na Rajadinha, nós estávamos com um grupo das irmãs, a pregadora não sabia nem o tema. Irmãos, aqui o tema de vocês é isso. Aí a irmã disse, não, é isso. Aí ela, mas eu também não vou pregar no tema. Eu recomendo, como fazia a irmã Maria Garçom, exigia que o pregador pregasse no tema e chegasse no horário do culto. Quantas das vezes ela dizia para mim, eu falei, pastor Laerte, pregador tem que vir para o culto e tem que pregar no tema. Se você não pode vir para o culto, não pregar no tema, tira ele, coloca outro. Sabe por quê, irmão? Dependendo do tema, dá trabalho de fazer. Aquele que eu estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aquilo não é fácil de pregar, não, irmão. Falar o que todo mundo fala é fácil. Recitar o versículo, até decorar o versículo, é muito fácil. Mas contextualizar esse versículo, fazer uma aplicação, não é fácil. O próprio pregador aqui diz, isso aqui não é fácil. E a gente não escolhe pregar no tema, porque o tema é difícil. Tem uns temas difíceis. Então, o entendimento espiritual deve ser individual e também deve ser coletivo. Eu estava numa congregação e tinha muitas congregações lá numa festa e a pregadora pregando e o povo não estava recebendo. Irmão, porque o pregador ele tem que ser inteligente para ele entender que o povo não está se interessando. O povo começa a pegar a Bíblia, o povo começa a conversar, o povo começa a ir no banheiro, o povo começa a fazer os grupinhos aí, o povo começa a olhar para fora. E ele não está ouvindo o Espírito Santo e diz, acabou, meu irmão, não tem mais nada não. A gente fica insistindo, porque tem que cumprir uma hora. Tem que cumprir uma hora. Então, entendimento espiritual. Eu e você temos que tê-lo, mas também coletivo. E nessa congregação que nós estávamos, tinha várias congregações, muita gente estava ouvindo ali, perdida, as irmãs passaram no banheiro, foram lá para a cantina, abriram a cantina antes de terminar o culto. A gente não faz isso? Não, mas não terminou o culto, não, mas nós vamos abrir a cantina, a mensagem está muito chata. Começa a tomar Coca-Cola, refrigerante, bater papo. Aí os irmãos dizem, falta de ética. É verdade. Mas também é falta de ética do pregador quando Deus diz, fala para ele assim, meu filho, tá bom, por hoje chega. Quando eu estou dando aula de homilética, eu sempre falo para os alunos, eu não sei pregar, mas eu sei ensinar homilética. Quando eu estou ensinando homilética, eu falo assim, olha, se você vai pregar 30 minutos, você tem que orar 1 hora pelo sermão. Se você vai pregar 1 hora, você tem que orar 2 horas. O sermão não é feito ali no púlpito da igreja. Não é feito ali. Ah, Deus mandou mudar. Irmão, esse negócio de Deus mandou mudar, isso é a maior mentira. De 100 vezes que a gente ouve os pregadores que Deus mandou mudar, 90 é mentira. 90 é incompetência. Tem os 10%? Tem os 10%. Que Deus pode mandar mudar? Pode. Quando eu sou convidado para pregar tema livre, eu levo 3 mensagens e eu fico olhando o que está acontecendo no culto. A gente tem que ver, irmão, o que está acontecendo no culto, o que está cantando, o que estão falando. Olha, tudo vai se encaixando, irmão, porque quem é que está conduzindo a liturgia? O Espírito Santo. Os irmãos que dirigem o culto,
eu fico ao lado de vocês ali pedindo oportunidade para A, para B ou C? Você escolhe, você que vai dirigir o culto, porque eu posso botar na escala quem vai dar a palavra de 5 minutos. Você coloca o seu amigo, porque você quer que o seu amigo fale, você quer prestigiá-lo, você quer honrá-lo, você coloca ele, você dá oportunidade para quem você quer. Eu não fico dizendo assim, ó, dá oportunidade para fulano, para Beltrano, para ciclano. Tem irmão aqui, quando vai dirigir o culto, só dá oportunidade para os que não congrega. Aí quer agradar. Vamos ouvir o irmão fulano está 1 mês sem vir na igreja. Ele vai falar o quê, irmão? Irmão, ora por mim que eu estou fraco na fé, eu não tenho entendimento espiritual, eu estou aqui, irmão, eu estou a reboque, eu estou aqui, ora por mim, tem misericórdia de mim. É isso que ele vai falar. Irmão, tudo que nós vamos falar aqui na frente tem que ser para edificação. Então ficar contando caso, ficar contando desastre, desgraça, não vai edificar não, irmão. Eu disse aqui, do retrovisor do carro, que é pequenininho, você olha para trás, e do para-brisa que é grande, você olha para frente. Eu lembro, 1988, muitos de vocês nem eram nascidos, 1987, a irmã Gilma, missionária Gilma, ela organizava a nossa ida lá para Anápolis. Pensa na alegria, irmão, de a gente fazer aquele grupo ir para Anápolis. A gente ia para os cultos numa alegria. Sentia aquele mover, aquela misericórdia, aquela graça de Deus. Todo mundo se envolvia. E aí eu falei assim, como eu tenho saudade daquele grupo. Naquela época, irmão, os jovens, se falasse, se o pastor Celestino pedisse aqui, ó, irmão, nós temos que tirar os bancos da igreja no final do culto. Faltava banco para o povo carregar. Hoje falta gente para carregar os bancos. Então, entendimento espiritual é uma garantia para os que estão em Cristo. Ele mesmo disse que seremos seus amigos se fizermos o que Ele nos manda. Eu fico pedindo ao Senhor, Senhor, me dá entendimento espiritual. Alguém diz assim, pastor Laerte fez isso, fez aquilo, porque você não ora por mim, você tem que orar para Deus dar entendimento, para me fazer aquilo que Deus, irmão, quer que eu faça, não é o que você quer que eu faça. Porque, irmão, eu recebo cada sugestão, mas mais na frente o irmão diz, pastor Laerte, graças a Deus que o senhor não me ouviu. Graças a Deus mesmo. Porque quando você tem a visão micro, você tem um pensamento. Quando você tem a visão macro, você tem outro pensamento. Então nós precisamos ter uma visão, irmão, espiritual. Um discernimento da obra de Deus. Então a responsabilidade de orarmos pelos nossos irmãos, por entendimento espiritual, é muito bom. Senhor, abre o entendimento espiritual. Estava conversando com a minha esposa, falei assim, olha, eu vou abrir um curso para os jovens da igreja, de hermenêutica, de homilética e de exegese. Vou ensinar os jovens da igreja como montar sermão, como pregar. E nós temos muita gente aqui com potencial para ser melhor do que os que nós temos e o que nós somos. Um dia desse, um jovem falou para mim, pastor, eu quero ser melhor que o senhor. Eu falei, é capaz, é só estudar 40 anos. Dá certinho. Passar 15 anos só estudando teologia, não vai dar certo. É só você querer. Nem ter um foco, um objetivo. Pastor, tudo isso que eu pensei que era só 4 anos. Irmão, 4 anos é o primeiro. 4 anos é a graduação. Depois você tem que fazer a pós-graduação, que é a desconstrução da graduação. Pastor, Você estuda,
aprende, depois você desaprende. Então, meus queridos irmãos, eu peço ao Senhor, Senhor, me dá entendimento, me dá visão de reino de Deus. E mesmo assim, a gente erra muito ainda. Mas os nossos erros, irmão, não são tão graves, porque muita gente está querendo copiar o nosso modelo. Muita gente está querendo copiar o nosso modelo. Eu falando no curso de diácono ontem, eu tenho muito pastor no curso de diácono. Eu acho que o pastor tem que aprender também o que ele vai cobrar do diácono, né? Porque ele cobrar uma coisa, o diácono assim, olha lá no curso de diácono, eu aprendi diferente. A minha cunhada, no curso, Paulo Leva Macalão, na igreja de Madureira, o professor ensinando, ela levantou a mãozinha dela e disse assim, professor, eu aprendi diferente. Aí o professor, peraí, foi conversar com o pastor da igreja. O pastor, ela está certa e você está errado. Irmão, se eu fosse o professor, eu já entregava logo a vaga para ela. Quando eu fui para a ETAD, irmão Odete lembra, o professor da ETAD era o pastor Antônio Nascimento. Lembra do pastor Antônio Nascimento, que era o Vítima Madureira? Eu só fiz um livro, no segundo ele disse, não tem condições mais dar aula não. Vou passar para o irmão Laerte. Irmão, 1985. Eu fui ser consagrado a presbítero em 1991. Irmão. Porque hoje, a gente só quer fazer as coisas se a gente tiver cargo e função. Se tiver só o cargo, não serve, tem que ter o cargo e a função. Porque quando eu tenho o cargo e a função, aí eu me preocupo com o meu grupo, com o meu gueto, com a minha turma. Quando eu não tenho, eu não estou nem aí. Pastor Ziel, na reunião do Conselho de Pastores aqui, e tantas coisas que ele falou uma coisa muito interessante. O pastor Laerte, e essa igreja apoia todos os presidentes do Conselho de Pastores, independente de quem seja. E ele ainda fica falando que foram eles que criaram a cruzada evangelística. E eu falei, ô Jesus. E eu postei no grupo dos obreiros da De Videira, que foi o Ministério Videira, na gestão do pastor Elias, que criou a cruzada evangelística. Irmão Carlos Mendes, depois na terceira edição. E não só foi ele, pastor Cidelcino participou, irmão Odete, os irmãos, os mais antigos, irmão Souza, participaram disso. E aí, quando vão fazer o histórico lá, diz que começou com um grupo de louvor. Irmão, em 1990, nós fizemos um encontro de jovens aqui de Planaltina. Pastor Elcimar, que dorme no Senhor, e eu éramos os coordenadores gerais. Só não deu certo porque os pastores ficaram com medo de a gente fazer uma grande igreja só de jovens. Aí proibiram os jovens de vir. O negócio, quem pensou que ia bombar, que ia funcionar, não deu certo porque a primeira edição foi excelente. Até hoje eu tenho um cartazinho lá em casa, rodado no mimeógrafo nas escolas da cruzada. Então, entendimento espiritual. Planaltina, 620 igrejas. 27% da população evangélica. E no Rio Grande do Sul é 3,5%. Anápolis, 35%. Recife, 42%. Entendimento espiritual. Então, nós temos a responsabilidade, não só de orar, mas também de ensinar. Discernimento. Por quê, irmão? Porque nós temos uma identidade em Cristo, não foi isso o tema? Qual é a minha identidade? Quem somos em Cristo? Antes nós vivíamos na lama da destruição, mas agora fomos resgatados por Deus. Aquele passado sujo. E aquilo que mais nos envergonhava, Deus jogou no mar do esquecimento, nos limpou, nos deu veste nova, uma nova identidade de filho de Deus. E é interessante quando as pessoas que nos cercam, nossos parentes,
nossos vizinhos, nossos colegas de serviço, é essa mudança. Rapaz, como você mudou, hein? Olha, você mudou da água para o vinho. O seu relacionamento aqui conosco mudou. Então, meus queridos irmãos, foi o que aconteceu lá na igreja de Jerusalém. A cidade de Jerusalém e circunvizinhança viu uma mudança naqueles que aceitavam o caminho, naqueles que aceitavam Jesus. Então, irmão, em Cristo nós recebemos a verdadeira vida, um novo propósito, o perdão dos nossos pecados, a certeza de salvação, a confiança da sua presença conosco a todo instante. Que mais? A garantia de que um dia seremos completamente transformados e estaremos eternamente com Ele. Olha, meus queridos irmãos, os nossos cultos fúnebres eram para ser menos chorosos. Porque parece que a gente tem dúvida se a pessoa vai morar com Deus. A gente vai chorar pelo afastamento temporário da pessoa. A gente vai chorar pelo distanciamento, pelo não mais convívio. Mas a gente fica lá se desabando, pensando que é o fim do mundo. O fim do mundo é para quem não morre com Jesus, mas quem morre com Jesus, um dia vai ressuscitar. Agora a gente tem que se preocupar com aquele que morre sem Cristo. Esse sim. Na antiga aliança, Deus diz ao profeta Ezequiel: olha, se eu mandar tu falar e tu não falar, eu vou requerer o sangue de ti. Então, meus amados irmãos, em Cristo somos filhos amados, justificados, santificados, regenerados, nascidos de novo, destinados a uma vida eterna com Ele. Essa identidade vai além do que podemos ver e tocar, é uma realidade espiritual que transborda a nossa vida cotidiana. Aí é o conceito de igreja local, igreja universal, de igreja militante e de igreja triunfante. Então nós precisamos ter esse reconhecimento, essa identidade. Eu fico olhando, meu irmão, uma pessoa que eu oro muito é pelo ministro Mendonça, que é pastor presbiteriano, que está lá no meio dos corvos. Ele precisa das nossas orações. Porque é muito fácil você criticar uma decisão dele. Mas se você estivesse no lugar dele, ser pastor na igreja é bom demais. Ser crente na igreja é bom demais. Sal dentro do saleiro, irmão, não salga. O sal que salga é o sal fora do saleiro. Pega uma vasilha de sal, vai salgar? Não, você tem que tirar o sal de lá para você poder salgar. E eu fico orando: Senhor, nós temos representantes, dá sabedoria, dá visão de reino, dá entendimento espiritual para esse homem. Porque ninguém vai falar assim: olha, o macumbeiro, o católico fez isso. Vai falar assim: o pastor que está lá no STF tomou essa decisão. Então nós precisamos orar por aqueles que Deus levanta e coloca em cargos, para dizer que nós não somos uma gentinha, uma coisinha, um qualquerzinho. Não, irmão. É assim que o mundo nos olha. Então, nós como filhos amados, que fomos regenerados pelo poder da palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, é com essa nova identidade. Sabia que o mundo espera mais de nós do que nós mesmos? O mundo não lê Bíblia. Mas hoje acontece algumas coisas que não acontecia no passado, ou se acontecia era mais velado.
Exemplo, pastor que tenta suicídio. Ah, você nunca ouviu falar? Irmão, quando eu era jovem na igreja, o pastor ensinava que se você está estressado é por falta de Deus. Se você está com sintoma de depressão, é porque você está sem Deus. Eles falavam, era isso para nós acreditávamos. Hoje nós descobrimos que não é bem assim. Quando você estava em depressão, o pastor não mandava você para o psicólogo, não. Ele fazia, era oração por você. Ele fazia uma campanha de oração. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Os que não funcionavam. Eles falavam isso para nós, que era falta de conversão, que era falta de oração, que era falta de leitura da palavra de Deus. Pois uma pessoa que está em depressão, você fala isso para ela, ela misericórdia. Estou pensando que o pastor vai me ajudar. O pastor está me atrapalhando. O pastor está falando que eu não estou lendo a Bíblia. O pastor está falando que eu não estou orando. E às vezes você está orando, mas você não está tendo força suficiente para dizer não para a depressão. Porque não é fácil. Eu nunca entrei nesse quadro, mas eu sei que não é fácil, irmão. A gente critica de quem está, mas quando entra alguém da nossa família, a gente vai conhecer a realidade. Então, irmão, o Evangelho não nos dá muitas garantias. Evangelho é correr risco. Pensa no cristianismo do primeiro século. Pensa no cristianismo do século 21. Como é diferente. No cristianismo do primeiro século nós éramos perseguidos. Do século 21 nós somos os perseguidores. Irmão. É filosofia. Então, meus queridos irmãos, não é fácil trilhar o caminho. O caminho é estreito, é cheio de dificuldade, temos conflitos diários. Estamos expostos. Pastor Valdir dizia assim: crente precisa correr risco. E é verdade. Ai, pastor, será que vai dar certo? Aí eu falo, só tem um jeito de a gente saber tentando. Nós colocamos o presbítero Pedro lá na estância. Alguém falou, pastor, você acha que vai dar certo? Eu falei, eu só sei daqui uns dias. Mas eu sei de uma coisa, que eu vou fazer a minha parte, vou orar, vou apoiar. Igreja Sede vai apoiar, vai orar, vai estar lá com ele. Nós vamos ajudá-lo. É assim, irmãos. A gente só sabe se a gente tentar. Ficar na expectativa, não. Todo mundo merece uma oportunidade. E quem está com vontade, e quem tem o desejo, porque tem muita gente que tem a capacidade, tem a competência, mas não tem desejo. Não tem desejo. Tem obreiro aqui na sede, se eu oferecer uma congregação para ele briga comigo. Pastor, você não me ama. Está igual no videozinho, né, no YouTube, o camarada pagando o maior sapo para o outro. Ele falou, o que ele fez? Me convidou para trabalhar. Ou tem obreiro que a gente convida para trabalhar, e ele diz assim, pastor, você não me ama não, pastor? Chama fulano, chama ciclano. Irmão, evangelho não é para preguiçoso, não é para covarde, medroso. Evangelho é para quem tem motivação. Evangelho, irmão, é para quem tem coragem, é para quem tem ousadia. Você vai ser criticado no serviço, nas rodinhas. Como diz o pastor Peniel Pacheco, quando ele era deputado distrital, ele falava assim, eu pertenço a duas classes acreditadas, pastor e político. Irmão, aí fora, se você se identificar como pastor, as pessoas riem. Quando a gente vai comprar alguma coisa que a gente mostra o cheque da igreja, o atendente ri de nós. Primeiro fala assim, cheque, ainda tem cheque? Aí tem cartão. O estatuto da igreja prevê 2 assinaturas na conta, com 2 assinaturas não tem cartão. Só se nós mudássemos o estatuto, um ou outro.
Mas é melhor ficar sem cartão do que mudar o estatuto para colocar um ou outro assinando pelas coisas da igreja. É melhor ficar sem o cartão. É melhor, às vezes, pedir o cartão de um irmão, de uma irmã. Graças a Deus que nessa gestão nós nunca deixamos de pagar, de honrar nossos compromissos, nossas dívidas. Graças a Deus. Então, irmão, nós temos um conflito diário. E esse conflito entre nossos esforços de comunhão verdadeira com Cristo. Então, em Cristo nós temos fortalecimento espiritual, entendimento espiritual, identidade. Identidade. Meus irmãos, a identidade era tão interessante em algumas regiões no Brasil, como o Norte e o Nordeste, que você chega com a carta de recomendação. O povo vê aquela carta ali e acredita que nós somos crentes. E diz assim: chegou um pastor, chegou um presbítero, chegou um diácono de Brasília, chegou um membro de Brasília, nosso irmão chegou. Te chama, te convida para você comer na casa dele, sem nunca ter te visto. Te convida para ficar hospedado na casa dele por causa de um documento, de um papel. Agora aqui no Centro-Oeste, traga a carta de mudança, carta de apresentação, carta de recomendação. A gente lê desconfiado. Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, um cara pediu para dormir aqui na igreja, um irmão. Era na época da irmã Cristina, e aí ele pediu para dormir aqui dentro da igreja. Eu falei: eu não lhe conheço, cadê seus documentos? Ele não tinha documento. Eu falei: eu vou deixar você dormir dentro da igreja, mas vou lhe deixar trancado. Ele dormiu aqui dentro da igreja trancado. Quando foi de manhã cedo, ele foi alforriado. Mas não trouxe documento que comprovasse. Como é que ele vai passar numa grade dessa? Fosse fazer barulho para quebrar os cadeados e acordar. E ainda disse para ele: eu vou soltar o cachorro. Pastor, e tem cachorro? Meu irmão, se os anjos não der conta, os cachorros entram. Então, meus queridos irmãos, que oração maravilhosa. Nós estudamos ela um dia desse na escola dominical. Então, devemos trabalhar na obra de Deus? Devemos trabalhar na obra de Deus. Você vai pregar, não fique esperando que o pessoal diga: pastor, que mensagem. Se falar, amém. E se falar, eu sou o cara. Não, você não é cara, coisa nenhuma. Foi o Espírito Santo que te deu, que falou, que colocou as palavras na sua boca. Diz: amém, meu irmão, ora por mim. Ganhou uma pessoa para Jesus? Amém, glória a Deus. Então, a nossa única garantia está depositada. O nosso único reconhecimento está depositado em Cristo. Eu ia elogiar a irmã Gabriela, mas ela não veio hoje, né? Mas vou elogiar a irmã Milena, que é a vice, pelo trabalho excelente da mocidade. Os nossos jovens se unindo, se levantando, voltando, conforme a profecia. Irmão, Deus falou que os que saírem vão voltar. A gente fica triste e alegre. Porque os que saíram é porque estava dando trabalho, estava trabalhando, estava dando trabalho. Alegre porque eles têm uma nova oportunidade. Me diz qual é o crente que está trabalhando, produzindo na sua igreja, que vai mudar de igreja. Me diz. A não ser que Deus fale para ele e mande uma missão. Mas você imagine, um membro da igreja do bispo Gilmar. Aí chega lá: bispo, Deus mandou eu congregar na videira. Um daqui da videira, Deus mandou congregar ali com o bispo. A gente tem que produzir onde foi plantado, irmão. Onde é que você foi plantado? Quem te alcançou? Para a salvação que é em Cristo Jesus. A gente precisa ter essa corporação. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar produzindo.
Vamos continuar nos preparando, já estão aí, ó, as associações já estão aí chamando as pessoas para se associarem. Vai ter venda de lote, vamos ter aqui um movimento, essa avenida que chama Avenida Atoleiro. Vai ter o maior engarrafamento aqui, irmão. Vai ter muita gente para a gente visitar. Muitos crentes vão comprar lote. Muitas pessoas vão estar morando aí. Aí é conhecido como lixão, mas vai ser conhecido agora como uma etapa de moradia, uma frente de moradia que o governador está abrindo para atender às necessidades. E nós devemos ficar preparados para isso. Então, não espere sucesso, segundo o mundo. Não espere prosperidade. Eu fico muito preocupado quando eu vou conversar com um obreiro que vou nomear dirigente de congregação assim, quanto que eu vou ganhar? É uma das perguntas básicas que eles fazem. Quanto que é a prebenda lá, pastor? Que deveria ser diferente, deveria ser, pastor, quantos membros tem? Quantas ovelhas tem para me cuidar? Quanto que eu vou ganhar? Aí eu fico preocupado. Então nós só temos garantias em Cristo Jesus. Morrermos fazendo a obra, vamos ser galardoados, abençoados. Se morrermos também, sem estar fazendo a obra, mas crente, confiando, obedecendo ao Senhor, também vamos ser abençoados. Então não é tempo de afastar, não é tempo de desviar, é tempo de unir, é tempo de juntar, é tempo de produzir, é tempo de treinar novos obreiros para a seara. Então, meus queridos, que o Senhor nos abençoe. Ai, pastor, eu pensei que eu entrando para a lei dos crentes, eu ia ficar rico. Eu pensei que se eu entrasse para a lei dos crentes, eu ia abrir uma empresa. Porque é isso que muitas das igrejas ensinam. Não é esse o evangelho bíblico, não, irmão. Os que são ricos, segundo a carne, compartilham as suas riquezas. No Novo Testamento, Paulo e o cristianismo primitivo alcançou muitos ricos para o reino de Deus. Mas eram ricos que não colocavam a sua confiança nas riquezas. Não adoravam a Deus e a Mamon. Então, vivemos num país capitalista, vivemos num sistema capitalista, e isso influencia até na igreja. Porque as igrejas neopentecostais, eles cobram produtividade. Está certo e não estão certo. Então lá se a igreja, e a produtividade não é em almas, é em dinheiro. Igreja do Buritis 4 tem que render tanto, tem que transferir tanto. Se o pastor conseguir bater a meta, ele vai para outra igreja maior. Tem os brindes, né? Tem as gratificações. Olha, o pastor bateu a meta. A meta dele era 20 mil. A igreja ela rendeu 30. Tem os prêmios pelas metas alcançadas. Igreja comunidade é diferente, irmão. A gente está preocupado em bater meta de dinheiro. Nós estamos preocupados em ovelhas, em pessoas, em vidas. É? Vá numa igreja pentecostal, que é uma congregação. Eu converso com ele assim, é assim mesmo, pastor, eu tenho que orar e trabalhar muito, porque eu tenho que bater a meta. A meta não é com pessoas, a meta é com dinheiro. Jesus diz: buscar o reino e a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente inverte. Buscar primeiro as demais coisas, que o reino e a justiça serão acrescentados. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, irmão, entender que Deus está no controle de tudo.
Também nós não vamos viver uma vida de miseráveis, uma vida de masoquista só sofrendo, não. Mas no mundo nós teremos aflições, no mundo nós passaremos dificuldade, mas Cristo está conosco, Ele vai nos dando vitória, é de vitória em vitória. Eu disse aqui na escola dominical que a revelação de Deus é progressiva. Deus vai nos treinando, irmão, no pouco, para quando nós tivermos o muito, não sejamos soberbos. Então trabalhe, ore, peça misericórdia do Senhor, confie, coloque Deus nos seus projetos de vida. Você será abençoado e será uma pessoa feliz. Fiquemos em pé nessa hora, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê esse entendimento, que nos dê esse discernimento, que nos dê essa sabedoria. Deus não nos quer com dúvidas. Dúvidas são inimigas da fé, ou a dúvida é inimiga da fé. Vou, não vou, não sei se eu vou, não sei se eu faço, não sei se eu ajudo, não sei se eu não ajudo, não sei se eu contribuo, não sei se eu não contribuo. Teve um jovem que veio comunicar, não veio pedir, porque já estava namorando, veio comunicar que estava namorando com uma jovem aqui. Eu falei, que bênção, que Deus abençoe, que dê tudo certo. Vocês formam um casal lindo. E ele disse, pastor, sabe o que eu perguntei para ela? Aí eu não. Eu perguntei se ela era dizimista. Eu falei, mas rapaz, tanta coisa para você perguntar, você vai perguntar se ela é dizimista. É, pastor, porque eu não quero uma mulher que trabalhe que não seja dizimista, não. Porque eu sou dizimista, então minha esposa também tem que ser dizimista. Eu falei, olha, foi a primeira vez que um jovem falou isso. Podia te perguntar outras coisas para ela. Mas perguntou se ela era dizimista. E eu perguntei para a jovem, o que é que tu falou? Ora, pastor, eu falei a verdade. Eu falei, qual é a verdade? Sou. Você já imaginou como é que namorar está difícil? E ela falasse, não, então não vai dar para a gente namorar. Eu falei, graças a Deus, que foi fácil responder o questionamento do jovem. Então vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele abra-nos os olhos, nos dá visão. Porque, irmão, cajado só funciona na mão de Eliseu, na mão de Geazi não funciona, não. Feche os seus olhos, meu Deus e Pai. Eu te louvo pelo teu Espírito Santo. Eu te louvo pelo que tu tem falado conosco nesses últimos dias. Eu te louvo pela tua grandeza e misericórdia. Eu te louvo por todas as bênçãos. Abençoa a tua igreja, teu povo, nossas vidas, nos dá visão de reino, nos dá entendimento espiritual, nos dá maturidade espiritual para entendermos, Senhor, a grandeza do teu amor. Abençoa esta igreja, que essa igreja seja abençoada, uma igreja próspera, uma igreja que ministra, Senhor Deus, as ordenanças bíblicas, que ministra a pregação cristocêntrica do Evangelho, que ministra as doutrinas exauridas na Escritura, Senhor. Obrigado. Fica conosco, Pai, nessa noite, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.